Elogios não deveriam ser armas, mas o dele era. O legado do meu marido será continuado por seus filhos biológicos, disse ele, olhando para meus 2 meios-irmãos. Os presentes assentiram como ovelhas. Então seu olhar se voltou para mim, frio e definitivo. Você não é necessária aqui. Não foi a tristeza que fez sua voz tremer. Foi o triunfo. Eu me levantei. O banco rangeu sob mim, e sussurros me seguiram até a saída. Minhas mãos não tremeram. Meus passos não vacilaram. Por fora, eu estava calma. Por dentro, algo mudou. Não tristeza, não perda. Algo mais frio. Então ele se levantou. Um homem que ninguém esperava que se movesse, muito menos falasse. O amigo mais antigo do meu pai, um advogado que não falava há anos, desde que seu derrame o deixou tremendo constantemente. Sua bengala batia na madeira enquanto ele se levantava, e todas as cabeças se viraram. Seus olhos encontraram os meus, e pela primeira vez em semanas, me senti vista. E o que ela fez em seguida engrossou o ar na igreja, como a tempestade antes de um funeral que não acabou, mas apenas foi adiado. A traição não tinha começado naquela manhã. Mal se revelava. Os sussurros sempre estiveram comigo. Um olhar de soslaio em reuniões familiares. Uma pausa longa demais quando parentes de sangue eram mencionados. Eu nunca lhes dei atenção. A mão do meu pai no meu ombro silenciou a todos. Até agora. Ela estivera esperando por este momento para me apagar, para gravar meu nome na pedra antes que fosse gravado. Eu repetia suas palavras várias vezes. Filhos de verdade, não a verdade biológica, mas a verdade dela. Aquela que ela forjara a portas fechadas e sussurrara no ouvido do meu pai quando a doença o amoleceu. A mesma doença que o silenciou antes que ele pudesse esclarecer as coisas. Eu era filho dela ou apenas a sombra que ela suportou porque não podia me apagar enquanto ele respirasse? Neguei tudo, mas minhas suspeitas aumentaram. A atitude repentina do advogado não foi por acaso. Ele sabia de algo. E ela sabia que ele sabia. O maxilar dela se apertou enquanto ele se levantava. Essa era a chave. Não a confrontei naquele dia. Não havia necessidade. A raiva comete erros. O silêncio, não. Em vez disso, comecei a cavar. Arquivos antigos, prontuários hospitalares, cartas que meu pai insistira em ler apenas para si mesmo. Tracei linhas do tempo, juntando fragmentos. E então sangue, DNA, a verdade escrita em células e porcentagens. Ciência onde as mentiras não tinham espaço para respirar. Mas não corri em direção à prova como uma criança implorando por certeza. Movi-me com precisão, silenciosamente, desapegada. Cada passo pressionava uma lâmina contra a verdade. Testando quão fundo eu estava disposta a cortar. Minhas noites eram cheias de silêncio, meus dias de sombras. Eu a observava, a viúva de preto, mas seus olhos secavam rápido demais. Meus meios-irmãos se ergueram mais eretos, mais corajosos, agora que eu havia desaparecido em segundo plano. Deixei que acreditassem. Eles pensaram que eu estava desaparecendo. Por dentro, eu afiei. O envelope chegou uma manhã, simples, comum, mortal. Não o abri imediatamente. Fiquei ali sentado, deixando pesar na palma da minha mão, sabendo que não haveria como voltar atrás depois que eu quebrasse o selo. Ao fazer isso, o silêncio foi mais denso que qualquer grito. Confirmado. Sem dúvida. O sangue do meu pai corria em minhas veias. O legado dele era meu. O silêncio dele nunca fora uma traição. Era proteção. Naquela noite, voltei para casa. Coloquei o documento na mesa à sua frente. Sem palavras, apenas a verdade, pura e inegável. Ela fez uma pausa. Seus olhos percorreram a página, lábios entreabertos, em busca do fôlego que não vinha. Meus meios-irmãos se agitaram, esperando por sua explicação. Mas explicações não sobrevivem a evidências. Eu a observei sem levantar a mão. Você tentou me enterrar viva, eu disse finalmente. Não levantei a voz. Você não precisava. Suas mãos tremiam, mas ela não disse nada. Você pensou que legado era um jogo de borrachas, que sangue poderia reescrevê-lo. O papel jazia entre nós como uma lápide. Não a dele, mas a dela. Fiquei ali,
lenta e deliberadamente. Seus filhos viverão na sombra desta verdade. Eles saberão o que você fez. E você, eu deixei o silêncio pairar, mais cortante do que quaisquer palavras, para nunca mais controlar a história. Eu não incendiei o mundo deles. Eu não precisava. Eu simplesmente os deixei apodrecer na verdade que tentou matá-los. Sair de casa não foi uma fuga. Foi uma recuperação. O fardo que eu carregava não era dor. Era clareza. O silêncio do meu pai não era fraqueza. Era fé. Eu confiava que a verdade me encontraria um dia. E encontrou. Eu não precisava da aprovação ou da aceitação dele. Um legado não é dado. É arrancado das mãos que tentam roubá-lo. No túmulo, eu fiquei sozinho. Sem flores, sem palavras, apenas presentes. E quando me virei, eu sabia de uma coisa com absoluta certeza. Eu havia enterrado o filho errado. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Assine agora o Cheating Stories Insight World para mais histórias incríveis.